Bom dia, bom dia. Sexta-feira, estamos sextando, iniciando mais um Café com Marketing aqui na sua Conexão Única com Marketing. Conexão única porque trata de produzirmos conteúdos com o propósito de alavancar vendas, valuations. E hoje eu quero falar contigo sobre as 3 estratégias fundamentais de marketing que devem aparecer em todas as suas ações de marketing, não só nas suas redes sociais, nos seus canais, mas fundamentalmente dentro da sua gestão. Eu sempre digo, você explode no seu marketing aquilo que é da sua gestão. E existem 3 estratégias fundamentais que Michael Porter nos presenteou nos anos 80 sobre blindagem e ascensão de empresas neste relacionamento com o mercado, que é o que a gente trata aqui. Quando nós pensamos em marketing, nós estamos pensando em gestão de marca, branding, relacionamento com o mercado, marketing, relacionamento com o mercado. E as empresas que lideram, as empresas que influenciam o público são aquelas empresas que servem o cliente, mas com estratégias de boa gestão e pensamento direcionado e focado a essas questões de comunicação, troca de experiências, enfim, andar aí dentro do que a tendência aponta e aborda como demanda da sociedade. Logo, é extremamente importante a gente criar na nossa agenda de trabalho, vocês, nós que somos líderes, e assim é para com tudo, na nossa vida, nossas marcas, nossos negócios, colocar um pontinho, um tempinho ali na nossa agenda de trabalho, essas reflexões. Eu penso que tem alto valor agregado em empresas que olham para questões estratégicas. E se nós tivermos que definir, gente, eu sou um gestor de tráfego, eu sou uma liderança, aliás, eu sou um gestor de marketing, uma liderança de marketing, uma liderança de negócio, eu tenho que parar para refletir sobre 3 estratégias principais. Quais seriam elas? Por onde eu começaria? Então a gente vem aqui ao longo das transmissões 7h07 da manhã e agora 7h37, sempre falando sobre essas questões de posicionamento, de brand, falamos de técnicas também, uma série de coisas e conjuntos que você que é líder e gestor tem que se munir, tem que se apropriar, na verdade, para entender como jogar nesta arena de marketing, que eu digo que é uma disputa mercadológica, jogar com seus competidores, contra os seus concorrentes, ou se modelando neles, como que você joga, né? Então você tem que saber por onde começar, como os seus insights, você tem que ter insights, você tem que ter aí, não vou dizer colocar em prática tudo, né? Porque depende de muitas variáveis, de tempo, de orçamento, mas pelo menos entender esses conceitos básicos de relacionamento com o mercado para você poder jogar bem essa disputa aí de liderança que todos nós precisamos para alavancagem de venda, para alavancagem de valuation. Com bastante preocupação em que essas ferramentas tenham abrangência da massa corporativa, também sejam simples de aplicar, porque é isso que as empresas querem. As empresas não querem elas não querem ferramentas técnicas que sejam muito complexas, mas elas precisam de simplicidade, abrangência, agilidade, relevância. Elas precisam que seja uma aplicação universal, que caia no gosto, no conceito de todos. Então, unindo esses elementos, é que Michael Porter, em 1980, estudou lá Michael Porter é um grande professor dentro da área da administração e do marketing, né? Dá aulas em Harvard, enfim. Então, o que acontece? Ele elencou 3 estratégias. Olha, se você quer começar a fazer marketing, se você quer começar a fazer gestão, existem outras ferramentas, outras metodologias de Porter para outros fins. Inclusive, há pouco tempo atrás, nós falamos sobre as ameaças do mercado, né? As ameaças 5 ameaças de Porter, enfim. Assim como outros atores nos trazem outras técnicas, outras metodologias, você tendo conhecimento desses conceitos básicos que a academia estuda, que a prática nos traz com validação, você junta aí, só ter entendimento de que essas questões existem, você consegue mapear aquilo que faz sentido para você, né? Em determinado ponto, em determinada situação. Porque o empresário ele vai mudando as situações, as demandas, né? Então é bom você ter essas referências, esses insights, ampliar seu mindset, ampliar as conexões sobre numa situação de risco que você está, ou de oportunidade, ou de tendência, você saber o que fazer diante do que outros grandes players já fazem.
Então, as 3 estratégias que Michael Porter nos sugere como sendo premissas básicas de uma boa atuação no marketing é liderança em custo total, estratégia de liderança em custo total, eu já vou explicar, tá, gente? Estratégia de diferenciação e estratégia de foco ou nicho. Olha só. Não à toa, os clientes, a maioria, sempre, em algum momento da consultoria, da mentoria, da gestão do projeto, da própria assessoria de imprensa, em algum momento sempre vem aquela pergunta: ai, se eu nichasse? Ai, eu devo nichar? Seja no sentido de marca ou no sentido de um projeto específico da marca. E não é à toa, porque a gente fica pensando sempre onde é que ganhamos mais, onde ganhamos mais. Então, essas considerações estratégicas não é algo novo, é algo que já vem, é algo que não cai no absolutismo, não vira obsoleto em forma e hipótese alguma. Ao contrário, a gente só precisa, essas ferramentas, embora sejam dos anos 80, 90, 60, algumas importantes que a gente usa até hoje, elas só são cada vez mais necessárias diante de um contexto de evolução muito rápido em que as empresas têm que se adaptar por causa do boom digital, por causa da geolocalização, da geoglobalização, enfim. Então, o que seria liderança? Liderança com custo total, né? Vamos lá para o primeiro item, porque você vai entender agora por que esses três pontos, enquanto gestor de marketing, junto com toda as demandas de um SEO, né, ou de um diretor geral, tem que estar tudo alinhadinho. As estratégias táticas de marketing, elas têm que estar alinhadas com o geral, que depois tem que repercutir no operacional. Porque você vai entender agora por que essas 3 estratégias são importantes para a saúde do negócio. Então, quando a gente fala em saúde do negócio, é saúde financeira, é saúde na área contábil, é saúde legal, tudo envolve, né? Do ponto de vista de marketing e de competitividade no mercado, esses 3 pontos aqui são básicos, são premissas básicas, tá? Que tem a ver com marketing voltado para uma gestão. Aquele marketing que explode através de uma boa gestão. Então, veja que aqui eu estou falando de marketing não pela casca do que eu tenho que comunicar, pela casca do que eu tenho que, ou pela casca do como eu devo fazer, pela casca do quanto que eu devo investir no anúncio pago, que cores eu vou usar nessa campanha. Isso é a casca, porque a casca vamos dizer, é a membrana ali que divide a empresa do meio, do externo, né? Então, a empresa está protegida, imagina um ovo, a empresa está protegida dentro desse ovo, tem uma casquinha que divide essa proteção interna do meio do externo. Essa casca, são as técnicas operacionais, operacionais. Agora, para chegar no operacional, eu preciso organizar primeiro o miolo. Eu preciso organizar primeiro as estratégias táticas gerais para que eu possa, sim, ter resultado. Se eu não tenho resultado. Ou eu tenho um resultado que é sorte, é na sorte. E não é isso que a gente quer recorrência, a gente quer sustentação do negócio. Então eu tenho que olhar sim para algumas questões mais profundas, que eu diria mais íntimas do marketing, íntimas no sentido de empresários que realmente trabalham marketing. Eu posso trabalhar só a casca, mas aí eu não tenho uma intimidade com o meu setor de marketing. E eu só explodo resultados e me torno uma empresa líder e grande de mercado quando eu crio essa intimidade com o mercado. E aí eu vou criar essa intimidade nessas 3 estratégias. Bom dia, Marcos, bom dia! Nessas 3 estratégias: liderança de custo, diferenciação e segmentação, tá? Quando eu penso em liderança de custos, Aline, o que isso tem a ver com marketing? Olha só, eu sempre falo, lidera mercados, influencia mercados, quem cuida do seu cliente, quem conversa com o seu cliente. Então, você tem que liderar sim, você tem que ser uma voz de influência no seu segmento, representando o seu segmento para que você possa fazer uma liderança e logo fazer vendas e logo buscar autoridade, e logo fazer valuation. Mas estratégias de liderança que o Porter fala é sobre mitigar custos, minimizar custos, né? A liderança de custo total. Ou seja, é você desenvolver aplicações diretas relacionadas com marketing ou com gestão, de uma forma que a empresa reduza seus custos o máximo possível. Então, a empresa vai ter um momento de penso ou um profissional designado para a liderança de redução de custos, concentrando todas as suas energias, tá? Concentrando todas as suas estratégias operacionais
para reduzir o máximo possível os custos, ofertar o máximo de economia possível com os custos, mas na contramão de baixar a qualidade. Não pode, é um desafio, não pode baixar a qualidade, tá? Tem que manter a precificação, tu tem que pensar na precificação que você precisa compor a respeito dos seus produtos e dos seus serviços, mas reduzir o máximo custos em relação a isso, tá? O máximo possível. Isso te dá uma força de diferenciação gigante, porque quando você tem poder de barganha com os seus fornecedores, quando você tem processos azeitados, metodologias que funcionam, quando você tem aí larga experiência no mercado, e isso os anos dão para a empresa, por isso que as empresas que têm uma grande parcela de anos aí, né, atuando, elas realmente são diferenciadas, porque elas já têm muitos processos validados, elas já fizeram de muitas formas a mesma coisa. E isso, com o passar do tempo, vai dando muita vantagem competitiva no sentido de elas reduzirem seus custos operacionais, porque elas já sabem como fazer. Não tem muito desvio de produção, não tem muito desvio de foco, não tem muito, né? E por que reduzir custos é tão importante? Porque está diretamente relacionado ao seu valor de mercado. O seu valor de mercado, ele é calculado proporcionalmente. Quanto mais custos você tem, ou seja, mais margem de lucro você tem, e quanto mais o cliente paga para você em relação à sua percepção de imagem, mais valor você tem. Não adianta também o cliente pagar muito e você não ter margem de lucro zero. Isso não traduz valor de mercado. Então, você não é uma empresa de valor. Você vai vender ali na frente da sua empresa, você não vai ganhar muito, né? Ou seja, você mede o seu valor de mercado na medida em que você tem, quanto maior margem de lucro e maior percepção de pagamento, né? Percepção de imagem. Esse é o cálculo, essa é a fórmula. Por isso que ele fala que liderança de custo é muito importante como premissa de estratégia. Sempre, obviamente, de novo, sem perder qualidade. Então, é um desafio, é um profissional que tem que estar continuamente olhando para dentro dos processos de uma empresa, continuamente revisando a jornada do cliente dentro do seu negócio, a jornada de produção. Então, eu tenho que estar continuamente analisando os processos, entendendo como fazer para reduzir custos operacionais. E o segundo ponto relacionado à diferenciação, isso é óbvio, né, gente? A gente fez muitas transmissões falando do marketing do Oceano Azul, marketing de diferenciação, né? Inclusive, quando a gente fez, não me lembro se na semana passada ou na anterior, uma semana inteira falando sobre o que isso sustenta naturalmente no mercado diante de uma crise, né? A gente falou em alguns pontos básicos e o marketing de diferenciação apareceu, né, muito forte entre os pontos. Por quê? Porque as estratégias de diferenciação é o que dá o posicionamento mercadológico de uma marca. Eu costumo dizer o que faz uma marca brilhar. Ela está intimamente ligada à cultura organizacional e também à estratégia de marketing na hora de compor uma mensagem, né? Então, ela se concentra em criar uma imagem única de valor em relação à marca. Porque se a gente for pensar para parar, na percepção de imagem que o cliente tem de mim, tá? Eu entendo, se eu parar para pensar na percepção de imagem que o cliente tem de mim, eu começo a entender que ele me valoriza, ele paga mais para mim. Lembra que pagar mais faz parte da fórmula do valor, né? Então, eu reduzo custos, mas eu tenho que aumentar minha percepção de imagem para o cliente pagar mais para mim, tá? Ok? Se a gente pegar essa fatia, esse ponto específico, o quanto que o cliente paga para mim, está relacionado ao quê? Está relacionado a eu ser único. Está relacionado a 3 pontos. 1, eu ser único. 2, eu me conectar o máximo possível com o meu cliente. Eu estar em múltiplos canais, múltiplas plataformas para poder, de fato, chegar no subconsciente do cliente, tá? E eu ser único, eu estar em múltiplos lugares e com o requisito de, terceiro ponto, ajudar o meu cliente. Essa fórmula, ela é consenso dentro da academia, dentro da prática do marketing e dentro dos cases, os grandes cases, os grandes players que do nada se tornaram gigantes, alguns até muito rápido, porque olham para essas questões. Então,
eu vou pensar na dor do meu cliente, eu vou pensar no que ele precisa, ou seja, eu vou liderar mercado quando eu sirvo o cliente. Eu falo todos os dias sobre isso. E se eu faço isso com consciência, isso está relacionado à minha cultura organizacional, ao meu propósito, é assim que eu faço, isso é o brilho, né? Porque se não tem esse brilho de diferenciação, o que acontece? Eu sou só mais um. Eu sou aquela marca água de salsicha que tá ali, que o cliente compra por preço, vai por preço, eu não tenho essa... Deixa eu botar aqui no silencioso esse coisa aqui que fica... Enfim, agora foi, tá. É uma estratégia, então, que o marketing ele desempenha como sendo um papel crucial junto com a sua comunidade, no sentido de despertar essa conexão. Por isso que eu falo conexão única, né? Conexão única. Única porque eu sou único no diálogo com o meu cliente e eu faço essa conexão. Aline, como é que eu me torno único? É eu falando, eu ensinando, eu educando sobre os meus valores, né? E quando eu dou algumas palestras, de vez em quando eu pego algumas pessoas da plateia, assim, né, ou dos cursos, e pergunto qual é o seu propósito. A maioria não tem. Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Algumas pessoas falam na hora, inventam entre aspas, porque vivem uma missão, vivem um propósito, mas nunca escreveram no papel. Se nunca escreveram num papel, como é que o mercado vai entender, vai saber se nem você sabe? Aquela coisa, se você não sabe o que você vende, como é que o mercado vai saber? Como é que seu público vai saber? E ele compra justamente por isso, ele compra justamente por quem você é. Né? Então, essa questão da diferenciação ela é muito importante, por isso eu já fiz várias transmissões em relação a ela, que eu te aconselho a buscar aí mais informações sobre isso, porque trata de um posicionamento, né, em relação à concorrente que só você vai ter, como se fosse uma impressão, uma identidade, onde eu sei quem eu sou em nível corporativo. Isso também acontece em nível pessoal, para você poder fazer a relação, né, talvez fique mais fácil o entendimento. Se eu sou uma pessoa, eu não preciso estar de alto valor. Se eu sou uma pessoa de alto valor, quando eu for falar pessoa, agora você pensa na marca, é a mesma coisa, tá? Se eu sou uma pessoa de alto valor, de altíssimo valor, eu não negocio meus valores. Eu tenho um propósito e eu brilho por ser único e eu pouco me importo com o brilho do vizinho. Ao contrário, eu me associo ao brilho do vizinho, né? Então, na prática das marcas, eu vou fazer transmissões, eu vou fazer palestras com concorrentes, entre aspas, meus, que ofertam outras coisas para um público que é igualmente o meu. E assim a gente explode, assim a gente vive em irmandade no sentido de parcerias, no sentido de explodir e ajudar o cliente, porque o fim sempre é o cliente. Então, quando eu chego nesse nível de marca, eu começo a me dar conta que o meu negócio ele está mais sustentável, ele está mais forte, ele está mais firme, mais embasado, né? Se eu vou trazer para o contexto do humano, da liderança pessoal, eu estou me tornando uma pessoa mais em paz. Né, mais em paz, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de sucesso, cheio de resultados, cheio de prosperidade, né? E por isso que eu falo tanto que, assim como pessoas têm que ter suas lideranças, têm que liderar suas vidas, as marcas elas são recheadas de pessoas que têm que liderar seus negócios e a marca tem que liderar o mercado. As marcas elas têm que educar os mercados, elas têm esse papel no fim de educar o mercado. Se eu comercializo um sabonete, uma barra de sabão, e ali está a importância dela para cumprir a questão da higiene social, diz sobre saúde, diz sobre bem-estar, diz sobre beleza íntima, diz sobre uma série de questões que hoje um sabonete não educa, porque o mercado já busca, né? O mercado já é educado para usar sabonete na hora de tomar banho. Mas existem empresas, mas ainda assim você pode falar questões que são óbvias e reforçar ainda mais o valor do seu produto, do seu serviço. Se você faz isso, reforça continuamente, está obstinado por reforçar continuamente o valor enfim, dos seus produtos e dos seus serviços nas suas redes, nos seus canais, o que vai acontecer? Você automaticamente está fazendo marketing de diferenciação, automaticamente você está sim educando o seu mercado. E aqui faz a diferença no jogo, que é o item estratégico que Michael Porter nos traz,
né? Então, Michael Porter fala, olha, você precisa ter estratégia de liderança a custo baixo, você precisa ter estratégia de diferenciação e você precisa, naquele último ponto que eu citei, estratégia de foco, de nicho, né? Você precisa ter estratégia de foco, né? O que isso tem a ver com marketing? Tudo, porque é através disso que você cria os seus relacionamentos, é através disso que você cria a sua comunicação assertiva com o mercado. Foco, você tem que ter foco, né? Foco. A questão do nicho, tem pessoas, marcas que trabalham com a massa. Quando eu trabalho com a massa, eu estou competindo também com a massa. Tá? Isso é importante citar. Tá tudo bem você trabalhar com a massa, tá tudo bem, mas eu estou também competindo com a massa. Pode ser que fique mais difícil. E a gente tem uma tendência hoje no mercado das pessoas buscarem profissionais que tenham profunda especialização em algo. Isso também é importante de ser dito. Quando você se torna especialista em algo, você consegue naturalmente falar melhor com o seu público, logo você cai dentro das premissas do valor de ser único. Logo você consegue aumentar seu valor mais de mercado, você consegue cobrar mais por isso. Então, ter um foco, ele ajuda você a se tornar mais especialista, logo poder cobrar mais. E isso é importante a gente estar continuamente avaliando até que ponto eu não devo nichar a minha comunicação. Eu fiz uma brincadeira esses dias dentro de um grupo, onde eu disse assim, a maioria das empresas erram quando elas fazem panfletagem digital nos seus canais, ou seja, elas só colocam ali promoção dos seus serviços, dos seus produtos, enfim. Agora, quando elas produzem conteúdo de alta relevância e se tornam únicas na sua diferenciação, que era o que a gente estava falando antes, elas explodem ainda mais. E aí elas falaram assim pra mim, o pessoal comentou, tá, mas eu não sei o que postar, eu não sei o que comunicar. Eu digo, olha, se tu pensar em toda a jornada do cliente, fase de atração, fase de relacionamento, a gente falou sobre isso ontem, tá? Se você pega todos os pontos que a gente tratou ontem e você ainda percebe que dentro do seu negócio você tem múltiplos produtos, logo você tem múltiplas pessoas que consomem esse produto, múltiplos públicos. Eu aqui, por exemplo, no marketing tenho mentorias, é um público, eu tenho gestão de projetos, é outro público, eu tenho consultorias, é outro público, eu tenho que só aí já me dá uma demanda gigante de falar com N pessoas. Se eu ainda pensar que em cada produto, em cada persona, estudo de persona, ainda tem todos os arredores, que seriam o quê? Eu tenho os influenciadores, eu tenho os iniciadores que fazem a demanda, eu tenho os consumidores, eu tenho os pagadores, que nem sempre é a mesma pessoa. Nós já falamos em outros contextos sobre isso, né? Nós temos uma transmissão que fala só sobre diferentes públicos. Se eu começar a ampliar meu mindset, eu posso me perder na minha comunicação. Então, a parte boa é que eu me dou conta que eu não fico sem conteúdo nunca, mas eu posso me perder na minha comunicação. Então, às vezes, vale mais eu selecionar um nicho para trabalhar, para conversar de forma única, porque do contrário vai te requerer muito investimento em marketing, né? E aí eu acabo não entendendo como fazer isso e acabo falando para a massa de uma forma genérica e aí eu atiro para todos os lados e não acerto no alvo nunca. Já percebe isso? Eu atiro para todos os lados e não acerto um alvo nunca. Então, por exemplo, eu vendo uma bala diet de morango, né? Eu posso comunicar para o mercado, vendo bala diet, né? Quem caiu na rede é peixe. Agora, eu posso fazer uma comunicação assertiva, específica, uma campanha, eu posso botar meus recursos de marketing especificamente numa campanha que atinge o público diabético, por exemplo. É diferente o contexto, é mais ou menos como eu tenho 500 folders, eu vou distribuir esses 500 folders numa esquina específica, onde eu sei que passa ali o potencial público meu, ou vou pegar esses 500 folders e vou distribuir em várias cidades do estado de uma forma aleatória, né? Vou só jogar para cima. A probabilidade de que caia em alguém que realmente precise do meu produto é bem pequena. Então, automaticamente as pessoas vão me conhecer, lógico, mas eu vou estar colocando dinheiro, orçamento, quase que no lixo, no ponto de vista de retorno, de ROI, né? Que a gente sempre fala, análise de ROI, retorno sobre investimento. Então, essa questão do foco, ela é bastante importante de se considerar, tá? Se eu pensar, pra gente encerrar aqui, se eu pensar em liderança, tá? Liderança a baixo custo. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Imagina que você é uma empresa de varejo, eu separei aqui pra você, olha só. Imagina que você é uma empresa de varejo, tá? Que consegue se tornar um líder de mercado, né? Um líder de marketing, que é o meu propósito aqui de tornar um líder, né?
de marketing, e aí você consegue oferecer preços mais baixos do que o seu concorrente, porque você conseguiu baixar o custo operacional. Então, você não quer nem ganhar mais, você quer ter mais vantagem competitiva para vender mais e ganhar de outra forma, né? Então, é uma premissa básica do mercado, né? A cadeia de suprimentos eficientes, negociações mais eficazes, estratégias com fornecedores, tudo isso inclui, tá? Na parte da diferenciação, vou dar um exemplo, tá? Uma apresentação de uma empresa de tecnologia que se destacou no mercado de smartphones, por exemplo, por oferecer recursos inovadores de design, né? Destacando uma pesquisa de desenvolvimento contínuo, colaboração com outros designers de renome, né? Que aí vão potencializar e turbinar essa diferenciação, né? Um outro exemplo, tá? Uma rede de hotéis, uma rede de hotéis de luxo que se diferencia da concorrência, tá? Por meio de serviços exclusivos e experiências personalizadas, né? Que destaque aí a presença de chefes premiados na sua cozinha. Então, o que é isso? Estratégia? Eu tenho que parar nessa estratégia e pensar. Então, isso aqui é marketing puro, só que é o marketing pensado antes da gestão, antes de sair. O resultado do operacional, daquela casquinha do ovo que eu digo, é como que eu vou comunicar isso. Mas antes de comunicar isso, eu preciso pensar, eu preciso ter o penso, senão não tem resultado. E isso é o que faz o jogo, isso é o que faz a diferença de grandes players que têm resultado. Um exemplo para a gente finalizar de nicho, tá? É uma empresa de cosméticos que se concentra em atender as necessidades específicas do mercado de produtos de belezas naturais e orgânicos, né? Então ela nichou na seleção cuidadosa de ingredientes, marketing extremamente direcionado com pessoas que têm esse viés, essa demanda, né? Então é um exemplo maravilhoso de nicho. Ou então uma empresa de consultoria especializada em serviços financeiros que se concentra exclusivamente, aqui a palavra exclusiva é muito forte, em atender pequenas empresas, né? Terapeutas que se especializam em atendimento para homens ou para mulheres, cabeleireiros que atendem só homens. Então você tem aí uma série e você pode ainda seguir mais nichando, cada vez mais, tá? Aí você tem que analisar o potencial do público. Por exemplo, eu vou trabalhar com mulheres da faixa dos 50 anos que são casadas, que têm filhos. Nicho do nicho, né? Então você tem que avaliar, claro, você tem que avaliar de novo, você tem que avaliar o potencial do seu público. Mas o que eu quero dizer é que dá para você ir testando também nichos. Dá para você colocar consciência estratégica e explodir em todos os níveis quando você olha para essas questões que são extremamente relevantes para um negócio. E não à toa a academia usa, as grandes empresas usam até hoje. Embora o objetivo principal, tá? O objetivo principal das 3 estratégias genéricas, o nome dessa técnica, tá? Dessas três estratégias é as 3 estratégias genéricas de Michael Porter. Deem muita vantagem competitiva para o seu negócio e elas ainda ajudam as empresas a garantirem a sua sobrevivência no mercado e alcançarem crescimento sustentável, sim, e elas crescem, as empresas que aplicam essas estratégias, elas crescem, enfrentando desafios econômicos, se tornando decisivas aí em termos de de seleção do público, tá? Fica com essa dica, fica com esses insights, tá? Se você quiser me contar como que você coloca essas estratégias em práticas, eu vou adorar saber, né? Ou você cai no nosso grupo VIP de liderança ali para conversar, para comentar mais, para a gente poder debater junto o seu case e formar outras lideranças, que é meu objetivo. Você tem que sentar na frente da sua agência, ou na frente da sua equipe de vendas, ou na frente do seu CEO e saber o que falar, saber o que comunicar, saber o que exigir. É esse o meu propósito aqui, tá? Te desejo uma excelente sexta-feira. Amanhã a gente volta com mais transmissão, 7h37.
para você poder fazer um marketing de sucesso cada vez melhor. Lembrando que nós temos mentorias de tudo isso que a gente fala aqui. E a próxima turma inicia já na segunda-feira. Cada 15 dias a gente abre uma turma nova e a gente inicia mais uma turma de imersão, onde a gente acompanha esse grupo seleto de pessoas, 10 pessoas, a colocarem na prática esses conceitos e acompanha. Então a gente acompanha através de um passo a passo, pega pelas mãos, diz se está certo, se está errado, vai aí crescendo juntos para tornar grandes cases aí no mercado, que é extremamente importante, tá? Te desejo uma excelente sexta-feira, boa produção, boa produtividade, até amanhã. Amanhã a gente está de volta.